Olá, boa noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da bênção destinada aos mansos. Existem assuntos que não necessariamente requerem a nossa atenção. Por exemplo, quando o marido está assistindo futebol, normalmente a esposa não se interessa por isso. Ou ao contrário, quando a esposa está olhando um desfile de vestidos de noiva, isso para a maioria dos homens não chama a atenção. Porém, quando se trata da vida eterna, do céu, das realidades do reino de Deus, então nós temos que prestar atenção. Isso exige prioridade na nossa vida. Em Mateus capítulo 5, e na verdade até o capítulo 7, Jesus está tratando a respeito de valores e realidades do reino de Deus. Só que ele está trazendo estes valores para hoje, não só para o seu tempo, mas para hoje. E isso faz e fez com que o discurso de Jesus tenha sido e continue sendo revolucionário. Depois de propor aos seus ouvintes valores como pobreza de espírito e como aquela sensibilidade espiritual que faz chorar, ele diz assim: bem-aventurados ou abençoados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5, eu estou lendo na versão atualizada. Mansos. Sim, apesar de que algumas traduções falam em humildes, a versão judaica, a Bíblia judaica, ela fala de pacíficos, mas a melhor palavra que traduz o que Jesus falou é mansos. Vamos tentar assimilar esse conceito, a fim de podermos praticar ou cumprir este valor, esta virtude do reino de Deus. Deixe-me dar uma ilustração. Aqui em casa nós temos um coelho. Ele foi ganho, nós o buscamos quando ele era ainda um filhote. Então a sua vida toda ele cresceu, ele se desenvolveu aqui. Tudo que ele conhece, o seu mundo é o jardim aqui de casa. Esse coelho, ele está amansado, ele está familiarizado conosco. Porém, se nós o largarmos na natureza, se nós o levarmos aí para um mato, certamente ele terá dificuldade em sobreviver, porque ele foi amansado, ele não está acostumado com essa realidade do mundo selvagem. Eu penso que alguma coisa parecida com isso passou pela cabeça dos ouvintes de Jesus, porque a palavra que ele usou, praos, ela era utilizada no idioma grego para se referir a um cavalo que tinha sido amansado, um cavalo selvagem que foi domesticado. Então, o raciocínio de quem escutou aquilo era mais ou menos assim: como é que é possível ser manso num mundo que é selvagem, que é cruel, que é competitivo, num mundo em que só os fortes sobrevivem? Qual a chance que nós teremos se nós formos mansos? Eu fico pensando em muitos exemplos bíblicos que, de certa forma, parecem contraditórios com isso que Jesus está falando. Pensa na conquista da terra prometida. Josué à frente, aquilo foi pela força, aquilo foi pela espada. Sim, Deus ia à frente, Deus orientava, mas eles tinham que fazer algumas coisas, como em Jericó, até que as muralhas viessem abaixo e eles invadissem lá a cidade e matassem todos que estavam dentro daquela cidade. Eu fico pensando no caso de Davi, um exímio guerreiro, matou milhares de filisteus, matou o gigante Golias naquela luta épica que ele teve com este homem, com este gigante. E quando eu penso em Moisés, que a Bíblia diz, Números capítulo 2, versículo 3, que ele era o homem mais manso que havia na face da terra. No entanto, Moisés, ele confronta, ele se coloca diante do homem mais poderoso do seu tempo, Faraó, o imperador do Egito, e ali ele condiciona, ele exige algumas coisas.
Não parece paradoxal estes exemplos com aquilo que Jesus está falando? Aí eu penso no próprio Senhor Jesus. Teve um momento em que Jesus entra no templo e ele expulsa ali os cambistas, e a Bíblia diz até que ele faz uma espécie de um relho e ele derruba as mesas e ele faz com que aqueles comerciantes saíssem das dependências do templo. Mas algumas horas depois, ou poucos dias depois, ele está diante do Sinédrio, também diante de Pilatos, sendo acusado, sendo ofendido, e ele está calado, ele não diz palavra. Seria medo? Isso me leva também a considerar aquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículos 36 e 37. Ele está assim citando o livro de Isaías no início, onde ele diz assim: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ou indo para o matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. De novo, algo paradoxal aqui. Ovelhas como ilustração de vitória. Não, eu penso que ovelhas como ilustração de mansidão. Ovelhas indo ao matadouro, mas ao mesmo tempo sendo mais do que vencedoras. É morte comparando com vitória. Paradoxal isso. Eu penso que Paulo, na verdade, ele assimilou o conceito daquilo que no Antigo Testamento era corajoso para atacar, no Novo Testamento é manso. Porque este termo, esta palavra, ela também foi aplicada a Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 7 diz: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha ficou calado diante dos seus tosqueadores. Ou seja, quando Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 29, nós temos que aprender com ele, nós temos que aprender dele e com ele, o que significa, na verdade, mansidão. Eu muito cedo na minha vida cristã, na verdade com muito pouco tempo de convertido, eu aprendi que mansidão é abrir mão dos direitos pessoais. Eu confesso que eu tenho brigado muito mais para desenvolver mansidão, ou seja, tentando abrir mão dos meus direitos, do que, na verdade, eu emprego para entender mansidão. Ao longo dos anos eu tenho aprofundado a minha compreensão desse conceito. E eu gostaria que olhássemos isso aqui um pouquinho. Manso refere-se àquela atitude dócil e gentil que alguém tem para com os outros. Atitude essa que é determinada por uma compreensão correta, uma visão correta a seu próprio respeito. Manso sim tem a ver com ser pobre de espírito, com chorar, o que Jesus fala nos versículos anteriores. Com certeza, o conceito de mansidão está embutido naquilo que Jesus disse sobre ser necessário negar-se a si mesmo para poder seguir a Jesus. Em geral, mansidão, assim como humildade, não eram virtudes ou valores muito desejáveis no mundo antigo, como também não são hoje. Eram e são vistas como evidências de certa fraqueza pessoal pelo mundo. O mundo, na verdade, é dos fortes, o mundo é dos que se impõem. Aristóteles, o filósofo grego lá do 3º século antes de Cristo, ele definiu mansidão como sendo o meio termo entre a ira em excesso e a falta de ira. Ou seja, entre ser alguém furioso, iracundo, bravo, e ser alguém omisso. Então, Aristóteles entendia que o homem manso era aquela pessoa, aquele indivíduo que ficava irado na hora certa e do jeito certo e pelo motivo certo. E não ficava irado na hora errada ou pelo motivo errado. A sua ira estava sob controle. Isso me leva
a propor e a entender que mansidão, o conceito bíblico de mansidão, significa força sob controle, força debaixo de controle. Mansidão é uma postura gentil, dócil, é uma postura de autocontrole. Mas esse autocontrole, ele na verdade, ele não é alcançado por força própria, não é necessariamente eu que consigo isso, mas é obtido pela ação do Espírito Santo, pela liderança, pelo controle do Espírito Santo sobre a minha vida. Lembra que mansidão é uma parte do fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, versículo 23. Eu desconfio, na verdade eu só desconfio, não tenho como provar isso. Mas eu desconfio que coisas como valentia, agressividade, empáfia, arrogância e até mesmo ira e explosões de ira e de violência, elas são muito mais expressões de fraqueza interior do que de força. É aquela ideia futebolística, a melhor defesa é o ataque. A pessoa ela ataca, ela agride, ela mostra uma força que na verdade intimamente ela não tem. Isso quer dizer para mim que, se eu estou certo, que mansidão realmente é força, é ser forte. Então, colocando em termos bem práticos, ah, tanto os meus ímpetos naturais, os ímpetos bons, como os ímpetos maus, valentia ou medo, senso de justiça ou apatia, impetuosidade ou covardia, são controlados pelo Espírito Santo. Isso é mansidão. Isso quer dizer que eles estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso Paulo diz em Gálatas 5, andem no Espírito e jamais satisfarei as tendências da carne ou os desejos da carne, ou seja, os meus ímpetos naturais, eles são controlados porque eu estou andando no Espírito. Ser manso é ser forte em Deus, não em si mesmo. Quanto a essa questão de abrir mão dos direitos pessoais, eu creio que é uma aplicação prática interessante. Nós podemos ser despojados no que tange as coisas terrenas, ao mesmo tempo em que nós somos firmes, fortes em nossas convicções. Por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta bastante forte, em que Paulo ele está se defendendo. Na verdade, não é uma defesa pessoal. Em muitos momentos na história de Paulo ele foi agredido, ofendido, apedrejado. Mas o que ele está defendendo em 2 Coríntios é a legitimidade do seu ministério. Isso estava sendo posto em dúvida. E como ele cria que ele era comissionado por Deus como um apóstolo para fazer o que ele estava fazendo, ali nessa carta, ele está defendendo isso, ele está sendo muito firme. E às vezes ele usa palavras duras, mas isto é mansidão. Ele está, até certo ponto, irado pela razão certa e do modo certo, exortando e convidando os coríntios a uma reflexão e a um arrependimento, a um quebrantamento diante desta situação. Então, quando eu considero aqueles exemplos que eu citei no início, a conquista da Terra Prometida, Davi, Moisés, tudo mais, eu chego a duas conclusões interessantes. A primeira delas é que eles foram ousados, corajosos, firmes, valentes, para fazer aquilo que Deus mandou que eles fizessem. E quando se tratava dos seus assuntos pessoais, dos seus direitos pessoais, eles foram dóceis no trato desses assuntos. Por exemplo, pega o caso de Davi, um homem jovem, adulto, extremamente valente, lutador, ia para a guerra, ele ia com a espada, ele realmente lutava, crendo e debaixo dessa orientação de Deus. Porém, em outros momentos, quando tentaram usurpar o seu trono, ele abriu mão dos direitos. Ele cedeu a direitos pessoais, crendo que era Deus quem deveria defendê-lo e que, na verdade, foi o que aconteceu. Então, como é que nós desenvolvemos mansidão? O que fazer para
que eu cresça como um indivíduo abençoado por ser manso? Creio que a primeira coisa é preciso entrar no jugo de Jesus. Mateus 11, 29. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Andar no jugo significa colocar-se debaixo da mesma canga de Jesus. Eu creio que isso significa colocar-se debaixo da autoridade de Cristo. Porque jugo é, sim, uma expressão de autoridade. De formas que cumprir Mateus 5,5, ser manso, é um fator de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Estar no jugo de Jesus é estar em comunhão, é estar em intimidade com o Senhor. Estar no jugo de Jesus é andar no ritmo dele, é seguir os seus passos, por assim dizer. É confiar que ele está cuidando, que ele está conduzindo, que ele está controlando. Essa intimidade com Jesus, esse contato íntimo, permanente, constante com Jesus, ele vai desenvolver em nós, em você, em mim, no meu coração, o modelo Jesus de ser manso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Em desobediência ao Senhor, fora do jugo, não querendo se colocar debaixo da autoridade de Jesus, mansidão é algo, eu diria, impossível. Porque a mansidão bíblica ela é sobrenatural, ela é fruto do Espírito Santo. Então a primeira coisa a fazer é ter a sua vida debaixo da liderança, do efeito controlador de Jesus através do Espírito Santo. É andando em conformidade com a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda está em Colossenses capítulo 3. Eu gostaria de convidar você para abrir aí a sua Bíblia. Esse é um texto um pouco mais longo e eu queria ler e fazer alguns comentários em torno disso. Colossenses capítulo 3, começando no versículo 9 e 10 e depois eu pulo para o versículo 12 e 13. Veja bem, diz o seguinte a palavra de Deus: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Paulo está escrevendo aqui para pessoas que já tinham colocado a sua fé em Jesus Cristo. O velho homem, ele ficou para trás. Então, não mintam mais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, aqui Paulo está falando a respeito do processo de santificação que começa no dia em que nós rendemos a nossa vida a Jesus Cristo, e esse processo que vai nos acompanhando ao longo da vida e que vai formando a imagem de Cristo em nós. Esse é o novo homem, é a imagem de Cristo em nós. Isso inclui mansidão. Aí, versículo 12, versículo 13. Diz o seguinte: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí repara o versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Repara que nós temos aqui uma espécie de um sanduíche, tá? Em que as virtudes, e entre elas mansidão, paciência, tudo mais, as virtudes estão no recheio. Mas antes disso vem a ideia da santificação, da transformação gradativa que Deus está operando na nossa vida, formando a imagem de Cristo em nós. E no outro lado desse sanduíche está o fato de que nós vamos mostrar isso, essas virtudes, através de coisas como suportar os outros. E a palavra suportar aqui, ela tem a ver com em dar suporte, mas também em tolerar, em aguentar. O outro também está sendo transformado e eventualmente eu posso estar alguns quilômetros à frente nessa transformação, mas eu vou dar suporte, eu vou suportar esse irmão, eu vou perdoar. Como eu fui perdoado, eu vou perdoar o outro. Repara isso.
para que eu chegue a esse ponto de praticar essas virtudes do novo homem, dessa imagem de Cristo em mim, essas virtudes, entre elas a mansidão, ela tem que estar presente, ela tem que estar presente na minha vida. Então, nós temos que ir crescendo em mansidão na medida em que nós vamos crescendo em santificação. Então, a forma como eu me relaciono com os outros, ela mostra o nível de mansidão que o Senhor já tem conseguido desenvolver na minha vida. Eu quero dar um testemunho a respeito de algumas lutas ou alguns aprendizados que eu tenho tido ao longo da minha vida. Eu me lembro de muito tempo atrás, muitos anos atrás, em que eu tinha ciência da ideia de que mansidão é abrir mão dos direitos, mas num determinado contexto eu estava demonstrando, eu estava realmente expressando ira, e eu lembro que num certo momento, para um irmão muito querido, um mentor espiritual, um mestre para mim, eu larguei aquela frase bastante comum, eu disse, sabe, eu não quero levar desaforo para casa. Esse querido irmão, ele olhou para mim e disse, Vitor, a gente precisa levar desaforo para casa. Aquilo foi chocante para mim, talvez tanto quanto aquela audiência de Jesus quando ouviu dizer que devemos ser mansos para sermos abençoados. Aquilo me fez refletir e pensar muito. Muito tempo depois eu me deparei de novo com esse autor que eu tenho muito respeito, Wyden Tozer, em que num livreto ele diz que para obter poder espiritual, uma das coisas que nós devemos praticar é nunca se defenda. Eu junto esses dois episódios na minha vida para dizer, bom, esta é uma lição, esta foi uma maneira que Deus tem usado na minha vida para me ensinar a ser manso, para desenvolver mansidão em mim. Eu tive que olhar para Jesus. Ele levava desaforos para casa, ele levou para casa. Ele nunca se defendeu, ele não precisava disso. Então, para desenvolver mansidão, esses dois caminhos, esses dois passos são necessários: é estar no jugo com Jesus e é crescer em santificação. Mas o que é que nós ganhamos por sermos mansos? O que eu tenho a ganhar? Bom, isso me leva àquela questão lá do início. É possível ser manso num mundo que é selvagem, que é cruel, que é competitivo? Eu não vou acabar sendo prejudicado e sendo engolido pelos mais fortes? Bom, muito mais do que a preocupação com esta questão, eu me remeto de volta àquilo que Jesus disse: bem-aventurados, abençoados os que são mansos. E aqui eu vejo o conflito que há com a cultura prevalecente no nosso mundo. Pela lógica comum, nós não temos muito a ganhar, eu talvez diga não temos nada a ganhar por sermos mansos, gentis, pacíficos, mas talvez aparentemente nós tenhamos muito a perder. No entanto, Jesus disse: bem-aventurados, abençoados. De novo, nós temos que reparar em Jesus. Jesus foi muito firme no confronto com a hipocrisia dos fariseus, os religiosos do seu tempo, os fariseus, os mestres da lei. Ele foi muito firme com eles. Mas ele, ao mesmo tempo, foi gentil no trato com os pecadores, mesmo com aqueles pecadores que o questionavam, que eventualmente duvidavam da sua messianidade, da sua divindade. Ele foi longânimo, paciente no relacionamento com aqueles seus discípulos. Um grupo de homens que eram cabeça dura, que tinham dificuldades de aprender, de assimilar aquilo que Jesus estava tentando ensinar a eles. Ele foi pacífico quando ele foi testado em relação às autoridades, quando testaram Jesus, escuta, devemos nos submeter às autoridades. Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele foi absolutamente dócil. Ele foi dócil diante dos julgamentos ilegais, das agressões, da própria morte, sabendo que esta era a vontade do Pai. Lembra? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Aí ele enfrenta tudo aquilo
calado, dócil nesse sentido, sem rebeldia, sem rebelião, sem violência. Esse é o exemplo supremo, esse é o maior de todos os exemplos de força sob controle. Então, pensando nisso e tendo Jesus como o exemplo e como esse pano de fundo, eu quero compartilhar com vocês alguns ganhos, algumas bênçãos que a mansidão promete para nós nesta vida, nesta vida. Propositadamente, eu quero compartilhar com vocês alguns textos e eu estou lendo a versão atualizada, que reflete para mim melhor aquilo que está e traduz melhor o conceito que está expresso aí. A primeira bênção que nós temos da parte do Senhor por sermos mansos está no versículo 25, versículo 9, em que Davi diz o seguinte, que Deus guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ou seja, a primeira bênção que eu tenho na mansidão, por ser manso, por desenvolver mansidão, ou por permitir que o Senhor desenvolva mansidão na minha vida, é ser ensinado e ser dirigido pelo Senhor. Repara que aqui eu tenho os dois conceitos, humildade e mansidão. A mesma coisa que Jesus falou, aprendo de mim que sou manso e humilde. Humildade e mansidão. Deus guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Eu sou ensinado, eu sou dirigido pelo Senhor nos momentos das crises, que são inevitáveis, elas surgem nas nossas vidas. Nos momentos em que eu preciso tomar decisões, e nem sempre as decisões são fáceis, muitas vezes elas são bastante difíceis, mas eu posso confiar e posso contar com a direção do Senhor. Eu vou ter a direção e o ensino e a ajuda do Senhor no dia a dia, nas pequenas e nas grandes coisas. Esta é uma bênção destinada àqueles que são mansos. E por isso Jesus está dizendo, bem-aventurados, abençoados os mansos. Há uma segunda bênção prometida em Isaías capítulo 29, versículo 19, em que o profeta diz assim, os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Gente, a vida no reino, ela é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo diz isso, Romanos 14, 17. Um regozijo que independe das coisas materiais. Ele não está focado, ou fixado, ou apoiado nas coisas materiais. Essa é aquela alegria que Jesus disse, ninguém pode roubar de nós. João 16, 22, é a alegria que vem de Deus. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Uma alegria permanente que independe das circunstâncias. Os mansos, eles porque abrem mão dos seus direitos, porque confiam plenamente no Senhor, porque estão no jugo junto com Cristo, eles experimentam isso. Uma terceira bênção está no Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A paz que excede todo o entendimento, que só é encontrada em Deus e na submissão a Deus, ela é experimentada por aquele que é manso. Eu me arrisco a dizer, queridos, que os mansos, eles pecam menos porque são mansos. Eles pecam menos por atos e por palavras porque são mansos, porque estão sendo domesticados e já estão domesticados. O jugo do Senhor Jesus os tem amansado. E porque pecam menos, vivem em paz. Ou experimentam a paz muito mais constantemente, por muito mais tempo, do que aqueles que não são mansos. Ao prometer que os mansos herdariam a terra, Jesus está lançando um olhar para o futuro, sim. De qual terra ele está falando? Esta que nós vivemos, esse planeta que está se degradando, que sofre a maldição da queda? Não. Eu creio que é uma referência à nova terra que será criada, novos céus, nova terra. Ou seja, é uma referência à vida eterna.
os mansos herdam a vida eterna. E baseado nesses textos aqui, de Salmos, de Isaías, ah, tudo refletido também no Novo Testamento, eu digo que a vida eterna já é experimentada, em parte, pelo menos no presente. E é esta a grande bênção que o Senhor tem para aqueles que são mansos. Bem-aventurados os mansos, diz Jesus. Aprendam de mim, pois sou manso. Eu vejo que uma pessoa mansa, pacífica, é aquela que já renunciou a si mesma. Então ela vai mostrar isso, essa renúncia pessoal e o resultado da mansidão, ela vai mostrar isso com diversas atitudes e com diversas posturas. Por exemplo, ela não vai procurar vingança quando ela for ofendida ou quando ela for maltratada. Ela não vai retribuir na mesma moeda, até porque a palavra de Deus diz: não retribua o mal com o mal. Ela diz que devemos orar e abençoar os nossos detratores e os que nos perseguem. A pessoa que desenvolveu ou que está desenvolvendo mansidão, ela não vai viver brigando por questões pessoais. A Bíblia diz sim que nós devemos lutar o bom combate. Existem combates que não são bons e, invariavelmente, aqueles combates que estão ligados com os nossos direitos, as nossas preferências, eles não são bons combates. O bom combate é aquele no qual o Senhor nos envolve, aquele para o qual o Senhor nos chama para combater. Pessoa que é mansa, em todos os casos, em todas as situações, ela vai fazer aquilo que Pedro disse que Jesus fez. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, ela vai entregar-se àquele que julga com justiça, ou que julga retamente, que é o Senhor. Não vai buscar justiça própria, mas vai render-se àquele que julga com a verdadeira justiça. Aquele que é manso, ele vai ter as suas forças e ele vai permitir que as suas forças estejam debaixo do controle do Espírito Santo. Então, essa pessoa ela vai ser forte na hora certa, do jeito certo e pelo motivo certo. Eu estou convencido de que o mundo está precisando desesperadamente de pessoas mansas. O Brasil está precisando desesperadamente de pessoas mansas, que são fortes para serem mansas. De cruéis, de violentos, de arrogantes, de egoístas, o mundo está cheio. Creio que nós podemos fazer diferença. Ser manso é o tipo de revolucionário que agrada ao Senhor e que o Senhor usa. Então, talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas faremos do nosso ambiente, do ambiente onde nós estamos, um ambiente muito mais gentil, pacífico, gostoso de ser vivido. Que Deus abençoe e que a sua vida se destaque pela mansidão que o Senhor está desenvolvendo em você e em mim. Tenha uma boa semana. No próximo sábado nós voltaremos a nos encontrar para mais um aspecto revolucionário do ensino do Senhor Jesus, um aspecto de bênção na vida daqueles que andam com Jesus. Deus o abençoe.